Graça e paz, aqui quem vos fala é o pastor Jaime Teixeira. Eu quero deixar através desse vídeo uma mensagem da palavra de Deus que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 44, a partir do verso 21, que a Bíblia diz: Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. E cantai alegremente, vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai-vos, as partes mais baixas da terra. Vós, os montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosque, e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Amém, igreja? Então a palavra de Deus aqui nos mostra de uma forma muito interessante, né? Nós lemos aqui no profeta Isaías que Deus, ele fala aqui ao rei Ciro uma promessa, porque esse povo estava sendo resgatado da Babilônia por causa dos seus pecados. E Deus ali, com sua misericórdia, né? Deus mostra que ele era com Israel. Porque ele diz: Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei. Deus formou a nação de Israel. Mesmo quando Deus permitia ela passar por opressão, passar por um momento difícil, e após esses 70 anos que ele estava dentro da Babilônia, Deus levantou ali o rei Ciro, né, para poder levar essa nação de volta à sua terra. E aqui diz a palavra: porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, e não me esquecerei de ti. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem, torna para mim, porque eu te remi. Então esta mensagem aqui, que nós estamos lendo, que Deus fala, que Ele apaga as nossas transgressões como a névoa, e os nossos pecados como a nuvem, torna para mim, porque eu te remi. Foi a mesma coisa que Jesus manda a gente pregar. Em Lucas 24, 47, que nós deveríamos pregar o arrependimento, quer dizer, para que as pessoas voltem para Deus e eles tomem posse que eles foram remidos do Senhor. Tanto que ele fala aqui, ó: apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, volta-te para mim, né? Porque eu te remi, quer dizer, eu te perdoei. Então, amados do Senhor, quando nós seguimos a nossa própria justiça, nós vivíamos no pecado. Mas quando nós compreendemos que nós voltamos para Deus, porque Deus nos resgatou com o seu amor, que na verdade foi Deus que nos resgatou. Foi Deus que criou o plano para que a gente pudesse estar novamente em comunhão com Ele. Não foi nós que desejamos isso. Tanto que a própria Bíblia fala que aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, não chegou ao coração do homem, foi o que Deus preparou. Então Deus preparou uma forma que o homem pudesse se aproximar dele novamente. E Ele enviou o Filho dele a esse mundo para tirar todo o pecado, para que o homem pudesse ter acesso novamente à presença de Deus. Mas o homem vai estar novamente na presença de Deus como vivo, não como morto. Porque o homem, quando morreu lá no Éden, o homem espiritual, ele não estava mais na presença de Deus, porque a falta da presença de Deus, ele mantém aquela pessoa morta em pecado. Mas a Bíblia diz em Efésios 2, verso 1, que Cristo veio e nos vivificou. Se Ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos em ofensa e em pecado. Então Ele nos vivificou para que nós tenhamos uma vida totalmente diferente. Infelizmente, por muitas pessoas não compreender, eles não creem que eles foram vivificados, e após não crer que eles são vivificados, eles ainda acham que são pecadores e têm pecado. Então, mas pastor, a gente não comete pecado, a gente comete muitos erros todos os dias. Sim, a nossa natureza vai sempre cometer esses erros. Mas o pecado mesmo é quando a pessoa não dá credibilidade ao que Deus fala, ao que Deus requer. Foi o que Deus falou para Adão e para Eva: não coma desta árvore, porque se comer morre.
eles ali desobedeceram, eles não deram crédito à voz de Deus, eles preferiram ouvir a voz do inimigo, do estranho, mas da voz daquele que lhe tinha comunhão, eles ignoraram. Então o pecado é aí que entra o pecado. O pecado não entrou ali por causa de droga, por causa de prostituição, não entrou por causa do alcoolismo, não entrou por causa da traição. Tudo isso é consequência de uma vida em pecado. Consequência se torna o quê? Transgressões. Eles transgrediram todos os mandamentos de Deus. Então a Bíblia fala que Jesus não veio apenas para pagar pelos nossos pecados, ele veio para pagar pela iniquidade e pelas transgressões. E Deus não se agrada quando nós vivamos na prática da iniquidade. Tanto que ele falou assim, apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu realizei. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que pratica. Então Deus não quer que a gente viva na prática da iniquidade, mas ele sabe que a gente vai cometer algumas iniquidades. Por isso ele tomou o zelo de até as nossas iniquidades, ele pagou, para que a gente possa viver uma vida sem nenhuma acusação do diabo. Mas que nós temos que andar no Espírito, andar ligado com Deus. Por isso que a Bíblia fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então a Bíblia está dizendo que ele me livrou, ele não vai livrar, ele já livrou. Basta hoje somente crer. E Deus aqui resgatou Israel e disse para Israel que os seus pecados, olha, apaguei as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna para mim, porque eu te remi. Olha só que interessante, amado. E cantai alegremente vós. Nós temos que se alegrar porque foi Deus que fez isso. Não foi o pastor Jaime. Não foi nenhum homem na face desta terra. O homem não tem o poder de me remir dos meus pecados. Mas ele disse, exultai-vos as partes mais baixas da terra, vós montes, retubai com júbilo, também vós bosque e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Então é Deus que nos remiu, amado. É Deus que fez a obra por nós. É Deus que enviou o seu único filho. Por isso que a Bíblia fala que não vós escolheste a mim, eu vos escolhi a vós. Então nós escolhemos Deus. Foi Deus que nos escolheu pelo seu grande amor, com que nos amou. Por isso que ele veio com esse propósito, nos tirar de todo o pecado. Isso quer dizer, nos tirar da morte. Porque a Bíblia diz que quem está em pecado está morto. Numa ocasião Jesus falou com um dos discípulos, deixa os mortos sepultar os mortos, vem e me segue. Então você vê que um discípulo pediu para ir no funeral de seu pai e Jesus ali o recusou, falou, acho que Mateus 8, 21 parece. Jesus falou, não, me segue, deixa os mortos enterrar os seus mortos, sepultar os seus mortos. Então, queridos do Senhor, eu quero deixar essa mensagem ao seu coração para que você receba essa bênção, receba essa vitória, porque Deus é contigo. Deus, Ele te salvou. Ele te salvou com uma obra perfeita. Ele te salvou com uma condição, que quando nós estávamos mortos em ofensa e em pecado, nos deu uma condição. O dom quer dizer uma capacitação. Ele nos capacitou para que nós possamos entrar na presença dEle. Ele nos capacitou para que a gente possa alcançar os céus. Por isso que a Bíblia fala, procura andar na luz como na luz Ele está. Olha bem, procurar andar na luz como na luz Ele está, para que o sangue dele nos purifique. Quer dizer, se eu estou andando na luz, eu estou purificado. Estou totalmente limpo. E a Bíblia fala que nós temos que hoje viver como uma pessoa santa, irrepreensível e inculpável. Então eu quero deixar essa mensagem para abençoar a sua vida, porque eu tenho certeza, como a promessa de Deus aqui está dizendo, que Ele que apaga as nossas transgressões, olha bem, Ele nos remiu de todo o pecado, e Jesus manda pregar o arrependimento e a remissão dos nossos pecados. Então, Jesus mandou pregar, eu estou aqui pregando para que você volte para Deus. Volte para Deus para que você tenha. Olha o que Deus manda para a gente falar também, em Isaías capítulo 40. Eu quero que você esteja acompanhando essa leitura a partir do verso 1. Olha o que diz.
consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai que a sua malícia é acabada e que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Então a Bíblia fala que nós deveríamos pregar isso aí, começar por Jerusalém. Jerusalém representa a igreja e nós temos que pregar para a igreja que ela tem que ser uma igreja que tome posse, que a sua iniquidade está expiada, para que ela seja uma noiva de Cristo, ela seja o corpo de Cristo. Então ela não pode estar em pecado para ser o corpo de Cristo. E a Bíblia fala, a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Aí ele fala, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quem é a voz que clama no deserto? É a voz do homem chamado João Batista. Ele endireitou o ermo e a vereda do nosso Deus, porque ele veio com um propósito. E a Bíblia diz que todo vale, quer dizer, todo aquele pequeno será exaltado, e todos os soberbos serão abatidos. Tudo que está torcido se endireitará, e o que tiver áspero será aplainado. Então você vê que Deus veio para fazer uma obra perfeita. Então, se você está no vale, Ele vai te exaltar. Se você está se achando soberbo demais, como montes, como outeiro, será abatido. Se você se acha que está tudo torto na sua vida, Ele vai endireitar. E se você acha que ainda tem alguma coisa áspera na sua vida, Ele vai te aplainar. Aplane para isso, porque a obra de Deus é perfeita e o caminho do Senhor é santo. Então Ele quer que hoje você caminhe entra nesse caminho, saia dos atalhos e seja um santo de Deus. Então a Bíblia está nos mostrando isso. E a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente ouvirá, pois a boca do Senhor que diz. É Deus que está dizendo, amado. A glória do Senhor vai se manifestar na sua vida quando você se tornar um santo de Deus. E toda a carne juntamente ouvirá. Quer dizer, o ímpio, os pecadores, vão ver a glória de Deus na sua vida. Pois a boca do Senhor está dizendo, eu creio, quero que você creia também. Então deixa essa mensagem para abençoar a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Jaime. Quero convidar a você a estar conosco ali na rua Nilton Tinoco, número 475, em Nova Iguaçu, bairro Jardim, Nova Era. Todo domingo, toda quarta, estamos ali a partir das 19h30, às 7h30 da noite. Eu estarei ali ministrando essa palavra poderosa para uma de nossas reuniões pelo poder do nome de Jesus.